Olá, seja muito bem-vindo ao Limão Convida, um programa de informação e entretenimento dentro do portal T7 News. Aqui você encontra entrevistas com as principais personalidades do mundo jurídico, empresarial, político, social. E hoje, nesse programa de estreia, no dia 7 de agosto de 2023, uma data importante que se comemora 17 anos da Lei Maria da Penha, nós trouxemos aqui ao estúdio uma grande personalidade da área, uma ativista pelo direito das mulheres, que trabalha com isso há 17 anos, do mesmo tempo que a edição da lei. Ela é de Pindamonhangaba, é advogada, é especialista em direito criminal e processo penal, está fazendo mestrado na área de desenvolvimento econômico e políticas sociais, mas não é só isso. Ela é presidente da comissão do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Pindamonhangaba e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pinda também. Conosco aqui, doutora Estela Freire, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Limão, pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Gostei de estar inclusa aí nas principais personalidades, começar aqui já inaugurando esse projeto novo com você. A gente que já está na vida aqui há algum tempo fazendo projetos juntos. Enfim, vida longa ao seu programa e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, sem dúvida, doutora Estela. Você é uma referência aqui na região quando se trata de direito das mulheres, pelo seu tempo de atuação e pela sua intensidade. A gente percebe que você faz aquilo que realmente te traz propósito de vida. E neste dia de hoje, nós trazemos a debate uma lei importantíssima que trouxe grandes avanços nessa questão do direito das mulheres. Para você, qual que é a avaliação da Lei Maria da Penha? Realmente, estar aqui hoje é muito emblemático, né? A lei completa hoje 17 anos, ou seja, eu já tinha começado a advogar quando ela surge e já entrei já nessa seara já logo quando ela inaugura aí esse espaço de proteção à mulher. Então, assim, às vezes pergunto se ela é uma quebra de paradigmas, isso é indiscutível. Ela é uma lei de avanço, né? Nós não tínhamos uma proteção dessa forma no nosso ordenamento jurídico, tanto até mesmo pela forma como ela nasce, né? Ela não foi uma lei que foi criada da forma comum como as leis são criadas, mas ela foi uma lei que foi criada justamente pelo empenho de vários movimentos de mulheres, de feministas, de juristas feministas, de vários movimentos de outros movimentos de mulheres que trouxeram ali as necessidades de proteção à mulher. Então, assim, e claro, também ela leva o nome da Maria da Penha, justamente por conta do caso dela, que é o caso que a gente coloca como caso emblemático, mas a gente sabe que ali naquela ocasião milhares de mulheres passavam por essa situação, mas no caso de Maria da Penha, que foi 2 vezes vítima de tentativa, hoje a gente coloca feminicídio, né? Na época a gente falava tentativa de homicídio, pelo seu companheiro, né, pelo seu marido, e o caso dela nunca era solucionado, não vinha punição adequada, ou seja, o Brasil se mostrava um Estado que não cuidava de suas mulheres. E aí vem essa legislação tão importante que traz instrumentos tão inovadores também. Não à toa ela é considerada uma das melhores do mundo. Doutora Estela, e a legislação, a Lei Maria da Penha, ela fala em criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra mulheres. Que mecanismos são esses previstos em lei? Então tá, primeiro a gente falar sobre a medida protetiva, né, que aí ela traz ali, como por exemplo o afastamento do homem do lar, né, uma preocupação que se tinha muito grande, a mulher não queria denunciar, por quê? Porque ela falava, eu vou denunciar e eu vou para onde? Né? E hoje a gente tem essa lei que garante que o homem, que o agressor, né, na verdade a gente tem que colocar o agressor, não é nem um homem, porque o agressor pode ser uma mulher, né? Então que o agressor seja retirado do lar, seja retirado do convívio. Ela abre a questão de termos abrigos para mulheres, para receber as mulheres que são vítimas de violência. Ela faz com que os municípios sejam obrigados a construir equipamentos de proteção, né? Então ela traz uma série de inovações nesse sentido, com mecanismos assim, bem fortes. Você fala assim, todos hoje são... Em toda cidade a gente vai encontrar isso, Estela? Não. A gente ainda não tem. Mas a gente está caminhando bastante nesse sentido, certo? E através dela, através dessa criação, desse olhar, que a gente conseguiu caminhar para essa evolução, né? De construção de equipamentos, que é muito importante.
E a violência, ela não é só física, existem outras formas de violência contra a mulher. Quais são essas outras formas que são descritas na lei? A gente sempre coloca, quando a gente fala assim da violência doméstica, violência intrafamiliar contra a mulher, que é importante colocar isso, né? A Lei Maria da Penha, ela cuida de violência doméstica e intrafamiliar, né? A doméstica é quando a gente fala exatamente ali daquele âmbito, quando a gente está falando realmente no sentido de casa, no sentido de local. E a intrafamiliar, como o próprio nome diz, é entre a família, porque as pessoas podem coabitar, não ser da mesma família e não ter nenhuma relação familiar, né? Então, assim, e aí a gente sempre trazia a questão, a que chama sempre atenção é, lógico, por óbvio, a questão da violência física, mas a gente também tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica. A psicológica, na verdade, normalmente a violência ela vem numa escalada de violência. Ela começa na psicológica. Ela começa naquilo de fazer com que a mulher acabe se definhando de alguma forma. Se sentindo diminuída. A mulher vai querer estudar. Vai estudar para quê? Você não sabe que você não consegue aprender? Sabe? De fazer menção ao corpo, de fazer menção à roupa, de fazer menção ao cabelo, de fazer tudo aquilo que mine a autoestima daquela mulher. Então essa é a violência psicológica. E é bom a gente lembrar que a violência psicológica também mata, né? Porque a mulher vai caminhando para uma depressão. Então, é bom a gente colocar essa questão. Depois a gente vê também a questão da violência moral, né? Quantas vezes a gente termina um relacionamento, ou até mesmo durante um relacionamento, começa a espalhar coisas sobre a mulher para a cidade toda, para a família e etc. Então, a gente também tem essa questão. A violência sexual, porque a gente... Lembra que tinha antes, né, os deveres conjugais? Graças a Deus, não existe mais. Mas tinha antes os deveres conjugais, né? E essa ideia de que a mulher é obrigada a manter relação sexual durante o casamento, o que não acontece. Não é só sobre a questão de manter relação sexual, mas também de ter que realizar relação sexual de uma forma que ela não gosta. Porque ela se sente ameaçada, porque ela se sente coagida, né? E a gente tem também a violência patrimonial, e a gente sabe que isso acontece muito. Limão, você também é um advogado, você sabe que isso acontece muito, né? Colocar todos os bens no nome de alguém da família, não deixar com que ela tenha gerência nenhuma sobre os bens do casal, sobre os bens, sobre o dinheiro, sobre o salário dela. A gente já pegou casos que a mulher ela recebia e o dinheiro tinha que ir para a mão do marido. Ela não podia ter gerência nenhuma sobre isso, isso é de violência patrimonial. E a gente tem que se atentar muito aos jovens, porque uma violência que é muito comum entre jovens é, por exemplo, numa discussão, quebrar o celular da namorada, ou achar que ela recebeu uma mensagem e tal. E isso é violência patrimonial. Então, assim, ela elenca ali 5 formas de violência, né? E isso também é uma novidade, porque as mulheres passavam por toda essa violência psicológica, patrimonial, sem saber e sem entender que aquilo era uma violência. Então, por isso, primeiro, entender que isso é uma violência e entender que ela também tem respaldo dentro da Lei Maria da Penha. Ela também tem proteção nesse sentido. E o Brasil, ele é o 5º país no mundo que mais registra casos de agressão e morte contra as mulheres, segundo o levantamento da ONU, Organização das Nações Unidas. Esse cenário de violência, ele decorre de um aspecto cultural. Como que você lê esse dado, de certa forma, alarmante, em que várias mulheres são vítimas de violência ou vítimas em potencial de um ato de agressão, né? A gente, quando você vai olhar a violência contra a mulher no todo, então você vê todas essas formas que eu passei aqui, ela parte sempre do mesmo princípio, a visão de mulher como propriedade, né? E quando a gente tem uma visão de mulher como propriedade, a gente vem na base do machismo. Esse é o fundamento da violência, né? Do patriarcal, o machismo, o entender que a mulher tem que ser sempre submissa, né? Você veja assim que a gente nos foram retirados tantos direitos, né? A gente viu aí a seleção agora de futebol feminino fazendo aí esse trabalho. E por quanto tempo nós não pudemos jogar futebol? Quanto tempo as mulheres foi retirado delas o direito de jogar futebol ou qualquer outro esporte porque poderia prejudicar a maternidade, né? Nós só pudemos votar em 1932. Olha esse absurdo. E mesmo assim, se a gente fosse casar, tinha que ter autorização do marido.
Quando que você consegue... Aí você fala assim, mas a gente consegue visualizar isso hoje? Não existe? Está aí hoje. Ainda está aí hoje. Sabe? Então, assim, porque é o que a gente fala do machismo estrutural. Você é machista sem você perceber. Porque isso veio trazendo para você ao longo do seu tempo, desde que você nasceu. Eu acho que muito importante do nascimento, do surgimento da Lei Maria da Penha, hoje ela completa 17 anos. Semana passada, Limão, eu estava dando uma palestra para jovens numa escola estadual e foi a primeira vez ao longo, desde que eu trabalho com isso, que eu olhei assim, lá pelas tantas da palestra, você nem tá percebendo o que está acontecendo. Lá pelas tantas você olhei assim e todas as meninas que estavam ali, sem nenhuma exceção, nasceram já sob a proteção da Lei Maria da Penha. E isso resulta numa nova forma de pensar, não só das meninas, mas também dos meninos que estavam ali. É uma nova forma de pensar. É dali que a gente tem que começar o trabalho. Uma nova cultura que gera uma mudança comportamental. Exato. A gente tem que começar o trabalho aí. A gente tem que tratar o que está acontecendo agora, né? Coibir o que está acontecendo agora. Você veja, Pinta teve recentemente 2 vítimas de feminicídio, né? Tentativa de feminicídio, tá? Então a gente tem que fazer esse cuidado que está acontecendo agora, mas a gente tem que cuidar muito do que vem. E ela traz isso. Porque você vê assim, uma geração de mulheres ciente dos seus direitos, ciente de identidade. E isso é incrível. Então, assim, para ter essa mudança comportamental. E essa ciência de direitos e de identidade é aquilo que se chama de sororidade? O que é a sororidade que a gente ouve muito nesses debates sobre o direito de mulheres? Difícil. Por que é difícil? Porque nós não fomos educadas para isso. Nós fomos educadas para servir e servir a homens. Nós fomos educadas para servir a homens. Então, é muito difícil a gente construir a sororidade. Que é isso? É essa ajuda, é esse dar as mãos de mulheres. É mulheres se fortalecerem. É mulheres apoiarem umas às outras. E nós não fomos educadas para isso. Né? Nós fomos educadas sempre, por toda a vida. E você vê isso, você anda muito no meio político, e você, né, trabalhando aí a questão, inclusive, da Dandara. E você ali, como você falou, entrando dentro dessa seara, você foi abrindo os olhos para uma série de violências que você não imaginava que existia. E você foi vendo o quanto é difícil ser mulher. Né? O quanto é difícil ser mulher não é nem nesse país, mas nesse mundo, né? Onde os homens dominam. Né? E é essa mudança que a gente precisa ter. E a Dandara, a vereadora de Caçapava, ela foi vítima de violência no plenário da Câmara e que resultou no primeiro processo de violência política de gênero na Justiça Eleitoral de toda a região. Eu costumo dizer que esse processo mudou não só a vida da Dandara, pela exposição, visibilidade e discussão sobre o tema, mas também a minha. Porque a partir do caso Dandara, me oportunizou conhecer uma pessoa que merece ser citada nesse debate, que é a doutora Gabriela Mansur, Sim. promotora de justiça por 19 anos, hoje dedicada à advocacia. A Gabriela é uma referência nesse assunto. Sim, e a partir do momento que eu estabeleci uma parceria profissional com a doutora Gabriela, eu comecei então a enxergar esta realidade que para mim não era vista, que de como as mulheres são oprimidas no Brasil. A incidência de violência psicológica, física, patrimonial, sexual e moral é tão grande que eu costumo chamar de um estado pandêmico, em razão da quantidade de ocorrências que nós temos no Brasil. E aproveitando isso, doutor Estel, uma mulher hoje submetida à violência, como ela busca ajuda? Quais são os canais disponíveis para essa vítima? Eu vou responder essa pergunta, mas vou fazer um link com o que você acabou de falar. Com relação, para quem não viu, os resultados que vieram do anuário do Fórum de Segurança Pública, né, de 2022. E os números cresceram assim de forma absurda. E o curioso, os números de homicídios, no geral, diminuiu, mas o número de feminicídio cresceu. Que é o homicídio em razão do gênero. Do gênero. E aí, você precisa se atentar a uma coisa sempre. Quando a gente está falando de proteção a mulheres,
né? A gente tem que falar de construção de políticas públicas para mulheres, e construir políticas públicas para mulheres. Enfrentamento de violência não significa tão somente cuidar da violência em si. Quando a gente está falando da gente ter creche e ter onde essa mulher possa colocar o filho para ela conseguir trabalhar, a gente está falando de enfrentamento à violência. Quando a gente está falando de dar crédito para mulheres terem o seu negócio e ter autonomia financeira, você está falando de enfrentamento à violência. Quando você está falando de saúde da mulher, para que ela possa fazer o seu preventivo, para que ela possa fazer uma mamografia corretamente, você também está tratando violência. Sabe? Então a gente tem que trazer... E como é que a gente trata tudo isso? Com orçamento público, com dinheiro. Não existe construir política pública sem dinheiro. A gente sempre tem que se lembrar disso. Agora, voltando lá, qual que era a pergunta mesmo? Então, como que a mulher busca ajuda? Vamos lá. Como é que a mulher busca ajuda? A gente tem uma série de mecanismos, alguns deles trazidos pela Lei Maria da Penha e outros por outros programas que vieram vindo, tanto federal como do governo e etc. Então, a gente tem aí o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos, pode ligar, cá em Brasília, ela faz girar a rede de proteção, tá? Disque 100, então. Disque 100, Disque 180, que já é específico para a questão da mulher. A gente tem as delegacias especializadas das mulheres. Aqui no Vale do Paraíba, até onde eu me recordo, não tem nenhuma 24 horas, tá? Todas funcionam até a sexta-feira. E aos finais de semana a pessoa vai procurar a delegacia comum. O que é triste, porque a grande maioria dos casos acontece no final de semana. Porque a violência contra a mulher ela também tem uma íntima ligação com a bebida, né? E também a maior exposição ao agressor. Então a gente tem esses outros DDM. Também, se tiver acontecendo na hora, Polícia Militar, 190, sabe? Então, assim, ela tem que procurar ajuda nesses aparelhos para que eles possam fazer com que a rede de proteção seja acionada e ela funcione num todo, para averiguar qual é a necessidade dessa mulher. Lembrando que a violência também ela é interdisciplinar, ela não envolve só o judiciário, ela vai envolver o judiciário, a polícia, o judiciário, assistentes sociais e psicólogos, CRAS, CREAS. Você sabe que eu vejo um avanço muito grande, não da maneira como necessitamos, mas eu vejo um avanço de certa forma, a ponto de, na semana passada, eu participar da inauguração de um bar em Pinheiros, lá em São Paulo, que foi o primeiro bar com protocolo para conter assédio contra as mulheres, primeiro do Brasil. E aí no banheiro masculino, em cima do mictório, várias frases, dizendo o não é não, o respeite as mulheres, frases educativas. E no âmbito ali do estabelecimento, uma série de protocolos, por exemplo, se uma mulher ali naquele local é assediada, existe um protocolo, uma equipe de atendimento, conduz essa vítima para determinado local, toma determinadas condutas e por assim diante. Eu achei muito engraçado porque o dono do estabelecimento é um homem e é um homem conectado com a necessidade desse tipo de implementação, desse tipo de serviço. É um compromisso com a sociedade, irmão. Igual você teve comigo hoje. Porque você inaugura o seu programa hoje com um homem. E a primeira convidada é para falar sobre isso. Isso é um compromisso social. Você achou bárbaro o que ele fez, você está fazendo a mesma coisa e você nem percebeu. Então, obrigado, é bárbaro o que você está fazendo hoje. E assim, lá em Pinda a gente tem a lei municipal, né, que é da vereadora Regininha, já desde o ano passado também, para bares e restaurantes. Nós tivemos inclusive uma reunião lá com alguns donos de bares e restaurantes para passar a lei, né? E a gente também tem a do governo do estado de São Paulo, que trabalha essa questão, porque sim, ali é um ambiente, né, de muita vulnerabilidade, e é bom que ela tenha, os funcionários também estejam preparados para receber isso. A gente viu durante a pandemia toda uma série de instrumentos que a própria sociedade foi se organizando. O X na mão, o sinal de fechar a mão, o X na mão quando ia na farmácia. Então, assim, você vê também que nos bares a maioria tem criado alguma coisa do tipo um drink com um nome, né, específico, X, e fica um aviso dentro, não sei se era o caso desse, mas fica um aviso dentro do banheiro feminino, falando se você está precisando de ajuda, vá até o bar e peça o drink tal. E aí os funcionários já entendem que aquilo é um sinal para que ele possa
ajudar essa mulher a sair daquela situação. Não sei se era o caso desse, que era esse o protocolo que eles usavam, mas é mais ou menos assim que tem funcionado. Eu quero dar o crédito, o nome do estabelecimento é Quintal das Patroas. Quem estiver por Pinheiros, São Paulo, pode visitar, que vale muito a pena, muito gostoso. Só pelo nome já quero ir. Doutora, obrigado pela sua presença nesse dia de estreia tão importante, um tema desse tão relevante. Agradeço de coração e o espaço está sempre aberto. Obrigada, Limão. Eu quero agradecer o convite. Eu quero mandar um abraço para todas as conselheiras do Conselho Municipal do Direito das Mulheres de Pindamonhangaba, que tem feito um trabalho fantástico. O Conselho da Mulher de Pinda já tem 13 anos de existência. Acho que é um dos mais antigos aqui do Vale. Fruto da força de mulheres que me antecederam e que não deixaram de lutar e que não deixaram de acreditar, ainda que seja muito difícil. Eu quero dizer sempre para todo mundo que esteja dentro dessa área, trabalhando isso, que não é enxugar gelo. Não é enxugar gelo. Eu tive certeza quando eu saí aquele dia daquela escola lá, não é enxugar gelo. A gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente vai chegar. Eu tenho certeza disso. Obrigado. Obrigada. Beijão. Obrigado você que nos acompanhou. Fique ligado, se inscreva no nosso canal T7 News Jornalismo no YouTube para você ficar ciente dos nossos próximos programas e transmissões ao vivo. Muito obrigado.